Central bank digital currency is coming alive. The retail central bank digital currencies, CBDCs. Is the central bank will have absolute control. Um dos propósitos dos bancos centrais sempre foi a estabilidade de preços, e para isso, uma das preocupações é obrigatoriamente controlar a inflação. Esta é provavelmente a função mais visível, mas não é a única função de um banco central. Outros propósitos, como ser o credor de último recurso ou defender o valor da divisa nacional, estão também inerentes à sua existência. O grande problema com este tipo de objetivos é que são de alguma forma contraditórios. Se a tua divisa está a perder valor internacionalmente, o Banco Central vê-se obrigado a vender reservas, sejam elas de ouro ou outras divisas, ou aliás criar mais dinheiro para continuar a suportar as importações do teu país e dessa forma assegurar a estabilidade económica. Mas a criação de moeda causa a diluição da base monetária, pelo que é literalmente impossível defender a divisa e impedir a inflação no longo prazo. Voltando então ao objetivo da estabilidade de preços, uma das poucas ferramentas que os bancos centrais tinham e continuam a ter é a capacidade de definir as taxas de juros. Isto ajuda os mesmos de forma indireta a arrefecer ou estimular a economia no curto prazo e a esta ação chamamos normalmente de política monetária, porque de certa forma definem o custo do dinheiro no curto prazo. Este custo é normalmente representado nesta curva que vem na imagem, onde a curto prazo é mais barato pedir dinheiro emprestado e no longo prazo os juros são maiores. Como é lógico, emprestar dinheiro por períodos maiores acarreta riscos mais elevados e, portanto, naturalmente, os juros pedidos são superiores. E como já devem ter percebido, os bancos centrais conseguem manipular a parte esquerda do gráfico à medida que sobem ou baixam as taxas de juros. No entanto, grande parte do financiamento dos países é feito a 10 anos, ou seja, pelas taxas mais à direita. E não existia até há bem pouco tempo forma de controlar o lado direito da curva. Isto causava instabilidade nos mercados de dívida pública, já que as perspectivas de longo prazo estavam à mercê dos investidores, que muitas vezes fugiam de países com déficits elevados. Aliás, Portugal foi um claro exemplo em 2012, quando teve de pagar mais de 10% de juros para se financiar a longo prazo, o que obviamente nos atirou para o limbo da bancarrota. Mas, como dizia um sábio, as crises são um momento perfeito para agarrar oportunidades. E os bancos centrais, sobretudo europeu e estadunidense, passaram a usar uma nova ferramenta durante estes períodos. Os Estados Unidos em 2008 e o Banco Central Europeu a partir de 2015, chamada de Quantitative Easing, uma nova forma de controle monetário, desta vez sobre a extremidade mais à direita da curva de juros. O objetivo era não deixar que os países tivessem dificuldades de financiamento, comprando a dívida pública em momentos de stress, garantindo assim alguma estabilidade. Esta procura artificial atua como força gravitatória, puxando a curva para baixo, mas estes dois tipos de controle nas extremidades da curva têm um problema: não chegam diretamente à população. Controlar as taxas de juros afeta diretamente os bancos e os governos, mas não chega diretamente às pessoas. Se o BCE quisesse estimular a economia, está dependente de que os bancos façam mais empréstimos e de que o governo consiga alocar eficientemente recursos originários do déficit. Com as CBDCs, isto deixa de ser um problema. O terceiro nível de controle torna-se então uma realidade, permitindo assim aos bancos centrais chegar às massas diretamente, e aqui reside um dos maiores problemas que vamos ter no próximo século. Mas antes, o que é isto das CBDCs? Uma CBDC é uma moeda digital de um banco central, programável, que, de certa forma, atua como uma representação do dinheiro físico como o conhecemos hoje em dia. Tal qual como o dinheiro seria um passivo do Banco Central, só que desta vez cada um de nós teria uma conta junto do Banco Central que poderíamos utilizar para transacionar as CBDCs. Desde o ponto de vista da flexibilidade e praticidade, é uma maravilha. Consegues fazer transferências a qualquer altura do
do dia ou fim de semana de forma imediata e não tens de esperar pela segunda-feira para a transferência ser processada. O custo passaria também a ser mais reduzido, já que não terias a necessidade de pagar comissões ao teu banco para realizar as transferências. E tudo isto faz muito sentido num mundo cada vez mais digital. Afinal de contas, quantas vezes é que usaste dinheiro físico no último mês? Poucas, ou se calhar até nenhuma. Aqui em Portugal, o pagamento com cartões, seja de débito ou de crédito ou por MBWay, são claramente os métodos mais utilizados e até somos dos países mais envelhecidos, a nível europeu, onde seria mais expectável alguma resistência a este tipo de tecnologias. Esta transição foi de alguma forma acelerada com a pandemia, é uma verdade, mas as CBDCs já são objeto de estudo por imensos bancos centrais, tendo inclusivamente alguns já lançado a sua própria moeda digital. Podemos ver que o inquérito do Banco Internacional de Compensações reporta que mais de 93% dos bancos centrais espalhados pelo mundo estão a trabalhar em algum tipo de implementação de CBDCs. E esta implementação é de essencialmente dois tipos. Uma CBDC a ser usada pela população, a que eles chamam de retalho, cuja finalidade é ser um instrumento de pagamento ou transações rápida, eficiente e com baixo custo, e uma implementação a nível grossista para as grandes instituições financeiras. Esta imagem pode ajudar-te a perceber as diferentes implementações que acabei de mencionar, com a demarcação entre instituições e a plebe, que depois se traduz num gráfico deste género. E a primeira reação que me vem à mente é que, se agora temos acesso direto ao Banco Central, por que motivo necessitamos dos bancos comerciais? Não estará o Banco Central a ganhar importância e a tornar obsoletos todos os demais bancos através de uma centralização do acesso aos recursos? E parece que os próprios bancos centrais dizem que não, que esta medida é complementar aos bancos existentes, que bancos como a Caixa Geral de Depósitos ou o BPI e outros que tais vão continuar a ter o seu espaço, apesar de eu achar que este é o primeiro passo para se tornarem obsoletos. Outro ponto importante é que, ao existir um canal de comunicação direto entre cidadão e Banco Central, medidas de apoio e estímulo serão agora muito mais eficientes. Por exemplo, o Banco Central Europeu poderá acreditar a todos um montante mensal durante contextos como a pandemia para, por exemplo, estimular o consumo. Já não estão dependentes de políticas governamentais ou bancos intermediários, mas então, se tudo isto são vantagens, tudo isto são pontos que trazem estabilidade, transparência e custos baixos, não deveríamos estar contentes? E a resposta é não. Existem dois pequeninos detalhes que, na minha opinião, fazem toda a diferença e ameaçam de facto a nossa independência financeira. O primeiro é a propriedade. Hoje em dia, os bancos já podem limitar as suas ações no que respeita a transferências para certas entidades ou contas. De facto, até podem, em condições limite, congelar as tuas contas se suspeitarem de alguma situação ilegal ou que não lhes agrade tanto. E se pensas que isto só acontece em regimes totalitários, como a China, por exemplo, olha para o Canadá, um país considerado altamente democrático, que há bem pouco tempo congelou as contas bancárias de um grupo de pessoas que participavam em manifestações contra a vacinação obrigatória. Como se tratavam de camionistas com impacto tremendo na cadeia de fornecimento e para acabar rapidamente com os protestos, o governo do Canadá impediu as pessoas de usar as suas poupanças. Além de que, se fores ao banco levantar uma quantia considerável, o banco vai-te dizer que não. A propriedade, para mim, é algo fundamental, algo que é teu e que não deveria estar sob o controle de terceiros, caso não vão eles não gostar da tua cara. O segundo ponto é a programabilidade. As CBDCs serão programáveis, o que significa que o Banco Central pode eventualmente definir coisas como para que contas podes transferir as tuas unidades, que tipo de pagamentos podes fazer e por quanto tempo essas unidades estão disponíveis. Uma versão, digamos, semelhante ao cartão Continente, onde tens um saldo que expira já na próxima semana. Se não gastares, o saldo desaparece. Além de que a informação das tuas transações e pegada financeira ficará imediatamente ao alcance de uma entidade não democraticamente eleita. É verdade que isto já acontece com os bancos comerciais, mas estamos a falar de uma centralização de toda a informação a nível financeiro, o que pode trazer problemas sobre a transparência. Aliás, a transparência, que é comum ao uso das criptomoedas e, portanto, das CBDCs, é algo que só o dinheiro físico consegue evitar. Com as transações de dinheiro a serem todas digitais, perdemos privacidade nas nossas compras e ganhamos um sistema mais eficiente, por exemplo, a coletar impostos. Isto eu sei que sou alarmista e é pouco provável que numa fase inicial este tipo de comportamentos seja adotado.
Afinal de contas, com os bancos comerciais ainda em cena, existem alternativas, por enquanto, ao uso das CBDCs e também ainda não há planos para descontinuar o uso do dinheiro físico. No entanto, este é o primeiro passo dado na direção de uma centralização das ferramentas de controle sobre o dinheiro. E lamento dizer-te, é inevitável. Alguns chamam-lhe mesmo um passo rumo à escravidão moderna. Mas pensa lá nisto, o que é que dá valor ao euro ou às CBDCs? Porque é que o Banco Central Europeu diz que eles são sinónimo de estabilidade e confiança e que as criptomoedas são bichos do diabo? Afinal de contas, os euros já não são respaldados por ouro, pelo que não existe nenhum ativo de valor a segurar a nossa divisa. Apenas o facto de ser aceito em todo o território europeu e só é aceito através da imposição, porque na realidade os teus impostos têm de ser pagos nesta divisa. Não podes pagar impostos em maçãs ou amendoins. Portanto, a imposição da divisa é uma imposição de alguma forma autoritária, garantida pela aplicação de força ou, se quiserem chamar, justiça a quem não cumprir as leis do Estado Social. Mas coloquemos a justiça de parte por um momento. O que é que defende o Banco Central de uma súbita corrida aos levantamentos ou usos das CBDCs, como aconteceu no passado com o dinheiro fiat e os bancos comerciais? E a resposta é a impressora. Os bancos centrais têm liquidez infinita porque podem pressionar um botão e criar infinitas unidades da sua CBDC para, dessa forma, responder à procura. Ou, aliás, podem imprimir notas exatamente da mesma forma. E isso, meus amigos, tem um nome. Chama-se privilégio exorbitante. Seria tão porreiro que existisse um ativo descentralizado, finito, transparente e acessível a qualquer pessoa no planeta. Seria o pináculo da propriedade individual de valor. E tudo o que seria preciso era confiança das pessoas no mesmo. Bom, quem sabe um dia. Esta semana ficou marcada por um mar vermelho em todos os principais índices mundiais, contribuindo assim para um mês de agosto cada vez mais negativo. Vimos ainda ser discutida uma medida de redução do IRS, o que, tendo em conta o excedente orçamental em impostos que já tínhamos visto em vídeos passados, faz algum sentido. É verdade que parte deste excedente está a ser utilizado para reduzir a dívida pública, o que é obviamente positivo, mas as medidas de apoio mais eficientes, na minha opinião, passam sempre por este tipo de políticas, de, digamos, manipulação de impostos, podendo afetar assim de forma imediata as famílias portuguesas. Esta é a proposta do PSD para as novas taxas marginais, com reduções que vão dos 0,25% a 3%. De fora desta proposta está o escalão 9, por motivos, digamos, óbvios, e os mais beneficiados seriam então os escalões 3 e 4, onde estão a maioria dos portugueses. A proposta vai de encontro ao programa do Governo até 2027, onde se comprometeu a baixar a carga fiscal todos os anos. Mas ainda é cedo para perceber se esta proposta se torna final ou se o Governo ainda vai massajar ali um pouco os números. Certo é que depois dos mais de 12 mil milhões de euros de excedente em 2022, este ano vão ser mais 5 mil milhões de euros, o que cobriria facilmente a proposta do PSD. Falta saber se há vontade política ou não. Outro tema, na sequência ainda do episódio de hoje, vimos o Banco Central a puxar as orelhas ao governo italiano pela taxa sobre os lucros extraordinários na banca. Esta foi uma peça com 3 atos. Primeiro, o governo decidiu aplicar uma taxa de 40% sobre lucros extraordinários no início de agosto. A cotação dos bancos em resposta caiu a pique e no dia a seguir lá veio outra vez o governo retificar que afinal a aplicação vai ser só sobre algumas migalhas. E agora vem o BCE apontar o dedo também, seguramente que daqui até final de setembro a medida ou cai por terra ou o seu efeito torna-se praticamente nulo. Para a próxima semana vamos ter alguma ação com os relatórios trimestrais da Nvidia, onde há muita expectativa à volta do guidance que a empresa deu no último trimestre. Veremos se vão estar à altura ou se vamos ver alguma volatilidade no preço no sentido descendente. Vamos conhecer ainda resultados do maior banco do Canadá, da Lowe's e da BHP, uma empresa australiana de mineração, uma das maiores do mundo, aliás, na qual eu estou muito interessado em abrir uma posição e da qual também eu publiquei uma análise no Patreon disponível a todos os patronos. Em relação ao portfólio, fechou esta semana nos 28% de valorização, com 57 dólares em dividendos recebidos neste mês de agosto. No que respeita a reforços, esta semana eu reforcei o portfólio com o REIT, a Realty Income, com mais 4 ações depois de ter chegado aos 58 dólares na segunda-feira. Como sempre, partilho estas operações em tempo real com os apoiantes do canal no Patreon, onde eu justifico o meu investimento e
a justificação aqui assenta no múltiplo preço AFFO demasiado atrativo comparado com a média histórica, numa taxa de ocupação nos 99% com uma elevada diversificação de clientes e uma alavancagem razoável, com mais de 92% da sua dívida a ser de taxa fixa. O que, aliás, como sabem, é uma vantagem neste momento. Portanto, a Realty Income representa agora pouco mais de 2% do meu portfólio e traz um dividendo anual superior a 5%. Já sei, alguns de vocês poderão estar a abanar a cabeça e a perguntar por que motivo eu estou a comprar uma ação que rende pouco mais de 5% ao ano, quando posso comprar dívida pública americana a 12 meses com exatamente a mesma rentabilidade. E a resposta assenta essencialmente em dois motivos. A dívida pública a um ano é efetivamente atrativa, mas e depois? Em agosto do próximo ano é provável que as taxas de juros baixem para os 4,7% e eu arrisco-me a dizer que o dividendo da Realty não vai baixar. Logo aí eu já estaria a perder algum valor. Mas este, digamos, é um motivo temporal, um motivo relacionado com um investimento a longo prazo. Outro é a flexibilidade. Para comprar dívida pública, teria de investir no mínimo $1.000 e nesta operação eu gastei apenas 230. Esta diferença pode ser importante caso se confirme uma correção no mercado e encontre, entretanto, outras oportunidades para alocar a diferença de capital. E é tudo por hoje. Ajuda ao canal deixando o teu like, partilhando a tua opinião sobre o episódio na caixa de comentários, subscrevendo o canal ou seguindo-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde eu vou publicando mais conteúdo durante a semana. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Que gafe monumental a sua sobre o mal perder. Então, o senhor que era candidato a primeiro-ministro perdeu as eleições. E só para que o PSD e o CDS não governassem, atirou esse governo abaixo, fazendo um acordo, o país inteiro sabe, com o Partido Comunista Português, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Ecologista, os Verdes, vem dizer que nós é que temos mal a perder ao Sr. Primeiro-Ministro. Se realmente é preciso um desplante enorme.